Olá, bem-vindos a mais um Coffee Break digital, mais uma semana de confinamento. Hoje temos um convidado muito especial, um convidado que já esteve connosco no passado, não só em trabalho, mas também num Coffee Break físico, na altura em que nos podíamos todos abraçar e dar cumprimentos, etc. Já lá vai o tempo, que saudades. E estou a falar do meu colega e amigo Fernando Rente, ele é Corporate Brand Manager da Jerónimo Martins. Fernando, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para este Coffee Break versão confinamento. Olha, E, obrigado eu. e Obrigado eu pelo convite, Jorge. nada. E esperamos que seja uma conversa também útil para quem nos está a ouvir. E começava aqui com uma pergunta relacionada com esta nova dinâmica em que vivemos e em termos de novos hábitos de comunicação que nos forçamos a adotar e aqueles que nos rodeiam também. O que é que achas de toda esta dinâmica? O que é que achas de toda esta nova realidade comunicacional que agora nos obriga, digamos, a readaptarmos também? Olá, Jorge, mais uma vez, e muito obrigado pelo convite, a ti pessoalmente e à Guess What. Olha, de facto, vivemos tempos que são históricos e que nos obrigam a repensar vários aspectos da nossa vida. Nós, cá em casa, estamos em regime de teletrabalho desde dia 13 de março, portanto, a brincar, já quase há 2 meses. Verdade? Portanto, dois adultos e duas crianças pequenas, o que fez também com que de facto tivéssemos que criar aqui algumas rotinas que nos permitissem disciplinar nesta nova realidade que nós acordamos já no escritório ou na telescola, como preferires. Portanto, todo o nosso dia se passa nestas quatro paredes. E então obrigámos-nos aqui a criar algumas rotinas e realmente a comunicação é algo que também está no centro de algumas delas. Por exemplo, começamos o dia em torno de livros e em torno de histórias com as crianças e, portanto, este lado mais de storytelling, que é também uma das facetas que nós temos enquanto comunicadores, é algo que está muito, muito presente no início de cada dia, e acaba por ser também uma forma de estimular os mais pequeninos para esta coisa das histórias, para esta ideia da tradição oral, do transmitir histórias para já oralmente enquanto eles ainda não sabem ler, mas também criar aqui um momento à volta do livro enquanto objeto, explorar o livro, explorar aquelas páginas, aquelas letras, aquelas imagens, as texturas do papel, dos cheiros. E isso é uma coisa que me agrada muito porque eu trabalho muito na área do conteúdo, estou muito ligado à parte também de publicações e, portanto, é uma forma de criar uma rotina que tem esta nuance de comunicação. E há uma outra que eu... Desculpa, Não, Jorge? estava só a dizer, se entendam que a tua formação na área da comunicação e relações públicas ajudou a esta adaptação rotineira que referes, ou tem vindo a Eu acho que ajudar. sim, eu acho que sim. Acaba por ajudar e por criar aquele. Se calhar é mais fácil transmitir aquele bichinho que nós temos da comunicação e do contar histórias e de fazer com que os mais pequenos, neste caso o meu maiorzinho que tem 5 anos, mesmo não sabendo ler, consiga também ele contar algumas das histórias que nós começámos a trazer para aquelas manhãs. Uhum. Outras coisas que tenho feito e que tenho, de certa forma, foi um prazer redescoberto, foram os podcasts. Eu acabo por tentar ter um momento diário, um bocadinho de descompressão ao fim do dia, sempre que possível ao ar livre, um bocadinho num registro de corrida, por exemplo. Um, é um momento mais pessoal para o qual tenho trazido este gosto dos podcasts e da descoberta ou redescoberta de podcasts que já não havia há algum tempo. Tem sido interessante ver também como é que este território de comunicação, que é, eu diria, quase assim uma espécie de primo da rádio,
tem vindo a ganhar um espaço imenso, tem havido muitas movimentações no mercado de empresas, agências especializadas em podcasts, que são compradas por major companies, como por exemplo o Spotify, e portanto tem acontecido muitas movimentações, não só no território da ficção, mas também no território mais documental, e tenho aproveitado para redescobrir coisas tão diversas como um podcast musical chamado Song Exploder, que é um podcast curtinho de 12, 15 minutos, onde músicos explicam qual é que é o seu processo criativo, como é que eles chegaram a uma determinada música, e explicam ilustrando com pequenos excertos do áudio, antes do áudio ser aquela coisa linda e produzida que nós ouvimos depois no disco final. Portanto, imagina aquele voice memo, eles gravaram no telemóvel quando tiveram uma determinada ideia, o primeiro beat que fizeram ainda em casa, muito rudimentar, e portanto vamos assistindo a estes building blocks que dá uma perspectiva muito, muito interessante, quase esta coisa meio voyeurista que nós temos, de perceber como é que alguns artistas que nós admiramos e já passaram pelo programa. O programa tem 4 ou 5 anos, já teve nomes tão diversos como o U2, o compositor do genérico da Guerra dos Tronos, agora mais recentemente ouvi Vampire Weekend e Bon Iver. Portanto, temos pessoas de vários territórios a levantar um bocadinho do véu do seu processo de criação, e isso é muito interessante. Sentes então, tirando um bocadinho, até aproveitando os exemplos que estavas a referir, que este período de quarentena, de confinamento, de distanciamento social, também tem contribuído para, estranhamente, não é? Isto é quase um contrassenso, para nos aproximarmos de determinadas figuras, determinadas influências nossas? Talvez. Eu acho que é uma pergunta com respostas elas próprias de certa forma contraditórias, ou seja, nós estamos num espaço de confinamento, a conviver diariamente com o mesmo núcleo de pessoas, afastados fisicamente de outras de entes queridos, de familiares, de amigos mais próximos, e em todo este processo há também uma certa busca que nós acabamos por procurar para não perder, digamos, de vista a nossa própria identidade e aquilo que nos agarra ao mundo, digamos assim. E de certa forma, sim. Por exemplo, esta redescoberta mais de territórios de podcasts e por aí fora tem sido uma tentativa de voltar a usar algum do meu tempo, que contrariamente àquilo que seria expectável neste registro de teletrabalho, que é um bocadinho teletudo, é um teletrabalho com as rotinas, quer dizer, a to-do list diária deixou de ser uma coisa estruturada e neste momento tem coisas como planificação de conteúdos para o próximo mês, com o desenvolvimento de um briefing para um determinado projeto e com o ir comprar coisas para o almoço ou ir estender a roupa. Portanto, está assim, é uma to-do list completamente desestruturada e contrariamente àquilo que se calhar poderíamos pensar que este tempo de teletrabalho nos daria também mais algum tempo pessoal. Eu acho que a experiência, sobretudo quem está com crianças em casa, não é bem essa, portanto acabamos por criar aqui algumas, ou eu no meu caso acabo por criar aqui algumas bolsas de oxigénio para irmos avançando com os dias como eles têm que ser vividos. E em relação às marcas, daquilo que tu tens visto, achas que as empresas, e do ponto de vista comunicacional, se têm adaptado a de que forma é que se têm adaptado a esta realidade de, por um lado, enfim, vivermos tempos particularmente sensíveis e nós todos estarmos mais sensíveis a determinados tipos de mensagens e de temas, e por outro lado também estarmos fisicamente mais afastados delas, não é? Portanto, estarmos a sermos uns receptores, mas ao mesmo tempo, enfim, com uma ligação
com um certo distanciamento. Agora, enfim, o confinamento está a começar a libertar-se, a circulação está a começar a fazer sentido. Achas que pelos exemplos que tens visto à tua volta, as empresas e as marcas têm conseguido adaptar bem esta nova realidade? Olha, eu acho que nós temos visto um bocadinho de tudo, mas nós vivemos de facto tempos históricos, e estamos a assistir, se calhar, à mudança de uma série de paradigmas também na comunicação, que aconteceram fruto de uma situação inesperada. E, portanto, acho que do ponto de vista das organizações o que eu tenho visto é uma grande vontade de se adaptar. Por um lado, de procurar, logicamente, a continuidade do negócio da forma como ela é possível, mas de procurar também criar mecanismos de, para lá, proteção das suas pessoas. Proteção, aqui estamos a falar de comunicação, portanto, de certa forma, de procurar ir ao encontro das expectativas e das necessidades que os colaboradores têm numa altura que é de grande incerteza, e também de não deixar de manter em funcionamento os circuitos de comunicação com os seus stakeholders externos. Portanto, eu acho que tem sido muito interessante, porque tudo isto tem obrigado a uma grande transformação das empresas. Eu acho que aqui, de facto, a transformação digital é uma expressão que tem estado muito presente nas nossas vidas nos últimos dias. Nós temos visto como ferramentas como esta que nós estamos a usar para esta reunião têm sido cada vez mais adotadas pelas empresas para manter as pessoas em contacto com umas com as outras, com os seus clientes, com os seus parceiros. Portanto, há aqui uma série de coisas que poderiam ser tendências, mas que neste momento, se calhar mais do que tendências, são uma necessidade, e se calhar este lado do digital versus o print é um lado particularmente interessante, ou seja, de facto é uma tendência que nós já sentíamos antes, logicamente, há uma digitalização do mundo, da economia, da comunicação, mas de repente, por exemplo, eu tenho falado com várias pessoas que trabalham comunicação, por exemplo, na perspectiva publicitária, perspectiva mais ligada a eventos, etc. Quer dizer, tudo o que tinha a ver com o lado mais print teve uma quebra enorme e o digital tem-se vindo um bocadinho a impor por esse lado. Nós temos visto, como eu dizia, que estas ferramentas como o Zoom, eu acho que li há uma semana atrás, tinham ultrapassado os 200 milhões de utilizadores diários ativos, que é uma coisa brutal, quer dizer, a valorização bolsista da Zoom em 2 meses duplicou, portanto são movimentações muito, muito fortes, muito visíveis. Portanto, temos estado, também lia no Expresso na última semana que, por exemplo, ao nível do recrutamento, isto numa peça feita com base nos recrutamentos de LinkedIn e de Glassdoor, para além de nós vermos que estas plataformas são também utilizadas, por exemplo, nesta altura, para recrutar pessoal de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, que até são profissões que tipicamente não estão neste tipo de plataformas e também estão, mas vemos, por exemplo, tudo o que tem a ver com os especialistas em cibersegurança, portanto, todo este lado que nós temos visto também de alguns ataques informáticos, algumas empresas, etc. Portanto, há de facto uma transformação digital muito profunda em curso nas empresas e isso está a ter o seu impacto na comunicação, naturalmente. Eu acho muito interessante, há projetos, eu, por exemplo, trabalho num projeto de relatório e contas e tipicamente este é um projeto de comunicação mais formal, que tem obrigações legais, por um lado, mas temos visto, por exemplo, empresas como a Adidas, que fez um shift completamente digital e que neste momento já não tem versão print do seu relatório e contas, tem apenas uma versão digital,
que é toda desenvolvida de uma forma super interativa, os utilizadores podem criar gráficos dinâmicos com os indicadores da empresa, podem partilhar determinados destaques em redes sociais, a carta do CEO é acompanhada de um vídeo com o CEO a contar um bocadinho daquilo que são os principais destaques do ano. Portanto, quer dizer, vemos até em instrumentos muito formais, vemos de facto este shift digital muito, muito forte a aparecer. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Vamos ver o que é que acontece no futuro, mas acho que há aqui uma certa mudança de paradigma. E em relação ao próprio teor e ao perfil da comunicação que é desenvolvida, nós, pelo menos a sensação que eu tenho é que passámos de uma, já se notava, mas passámos mais de uma comunicação eminentemente comercial para mais humanizada, mais emocional, mais relacional, e acho que, enfim, acentuou-se essa comunicação, esse perfil, após, portanto, digamos, os diferentes estados de emergência que no mundo inteiro foram levantados, e as empresas, aquelas que decidiram continuar a investir na comunicação, passaram a comunicar de uma forma muito mais emocional. Achas que a médio e longo prazo o impacto será muito positivo para essas marcas, ou vai-se perder alguma coisa, ou o que é que sentes enquanto, não só enquanto especialista de comunicação, mas enquanto consumidor de meios de comunicação social? Sim, olha, eu acho muito interessante de ver essa humanização da comunicação e essa aproximação das marcas aos seus públicos-alvo num território mais emocional. E acho que é uma altura. Eu acho que os consumidores são consumidores muito inteligentes e perspicazes, e também digo isto porque nós vemos todo o tipo de coisa. Eu acho que também às vezes corremos o risco de haver algum tipo de oportunismo, digamos assim, mas acho que também vemos muita comunicação muito genuína de empresas que de facto aproveitaram este timing, por um lado, para não deixar de investir na comunicação. E eu acho que também há aqui um lado consciente na questão do consumo, não só enquanto indivíduo, mas enquanto organização, enquanto empresa que investe em comunicação. Quer dizer, o consumo é de certa forma um ato de resistência, o investimento é um ato de resistência, e se calhar, enquanto que eu nos meus hábitos de consumo individuais, se calhar posso ter mais presente a importância que tem consumir alguns produtos mais regionais que foram particularmente afetados pela crise, ou apoiar alguns artistas dos quais eu sou fã e que viram as suas agendas do ano completamente arrasadas, não é? E do lado das empresas nós temos visto também, por um lado, essa consciência de sempre que possível continuar, portanto, não congelar todos os investimentos de comunicação, porque há aqui também um mercado e uma indústria e empregos que estão dependentes desses investimentos. Mas depois há também esse território emocional que eu acho que quando este turbilhão de emoções passar, acho que vai permitir a algumas marcas do lado dos consumidores, e portanto acho que também mais facilmente as pessoas no final destes tempos guardarão uma memória mais afetiva de algumas marcas. E isso acho que pode ser muito interessante depois do ponto de vista de, logicamente, consumo e do ponto de vista mais de negócio. Mas acho que as duas coisas estão muito ligadas. Certo. Alguns colegas meus da associação, da APCE, da Associação Portuguesa de Comunicação e Empresa, referem o facto, estamos a falar de profissionais de comunicação, referem que têm sentido nos últimos meses um reforço do seu papel, portanto uma maior comprometimento por parte da empresa em relação à comunicação e uma maior atenção em relação a todos os aspectos relacionados com a comunicação, seja ela interna, seja ela externa. Achas que um dos lados positivos desta situação extremamente negativa foi essa valorização maior
da comunicação e das ferramentas e do aporte que pode trazer às marcas e às entidades, ou sentes que já era algo que no teu caso sentias também, essa elevação da condição de comunicador? No meu caso pessoal, eu acho que a comunicação tem um papel muito bem definido e muito relevante no contexto da organização. Mas compreendo perfeitamente a tua questão. Acho que, de facto, em momentos de crise, e lembro-me quando nós trabalhámos juntos, passámos por vários momentos de gestão de crise de diferentes naturezas, e nesses momentos, de facto, a comunicação ganha um papel muito estruturante naquilo que é a ação da própria empresa. Eu acho que atualmente a comunicação está, de certa forma, a voltar à sua essência, à sua verdade, e hoje em dia vemos muita, e quando eu digo essência e verdade, quer dizer, a comunicação existe antes de mais para informar e para manter informados, e para criar aqui relações de confiança. Quando nós estamos num contexto que é ele próprio de incerteza, que gera desconfiança, gera desconforto, gera medo, ansiedade, a comunicação tem um papel muito importante, isto tanto ao nível interno como ao nível externo, no sentido de manter o ecossistema organizativo o mais funcional possível. E acho que isto é válido, logicamente, para um público interno que, de repente, eu neste momento não trabalho em comunicação interna, portanto isto é uma perspectiva muito na ótica do utilizador, digamos assim. Exatamente. Mas, quer dizer, enquanto colaborador, há dúvidas que surgem sobre múltiplos aspectos do trabalho, há recursos que eu preciso de ter ao meu dispor para consultar, há informação que me tranquiliza quando me é transmitida, e portanto há aqui uma lógica muito, até bidirecional, diria eu, não só top-down, digamos assim, de transmissão de indicações, etc., mas um bocadinho também de espaço para que eu próprio consiga esclarecer aquela dúvida que é minha e que se calhar não é de outras pessoas. Acho que para os públicos externos acontece exatamente o mesmo. Portanto, eu acho que a comunicação tem sido muito importante no sentido de, lá está, manter funcionais as estruturas das empresas. Mudando um bocadinho aqui à experiência, tu tens uma vasta experiência em diferentes áreas da economia, e uma das áreas onde até trabalhámos juntos foi na área da saúde. Como é que tens visto, como é que olhas para a comunicação pública que as nossas entidades de saúde têm vindo a desenvolver no âmbito desta situação tão terrível e complicada? Achas que tem sido eficaz? Achas que tem sido descodificante, sido objetiva? Quer dizer, tirando a parte das máscaras, que andamos sempre um bocadinho para trás e para a frente e nunca sabemos muito bem, há ali uma dissonância qualquer que não... Mas olhando para estes briefings diários, olhando para este esforço comunicacional por parte do Estado, como é que tens visto esta situação? Olha, eu acho que nós vivemos tempos completamente novos para todos, inclusivamente para os governantes, os ministros, a Diretora-Geral de Saúde. Aquilo que eu tenho visto, eu acho que, para responder à tua pergunta, tenho que ter este aspecto de atenção. De facto, é algo que nós nunca vimos. Temos visto cenários que me parecem bastante deploráveis de outros países e de outros governantes, de países que nós por vezes consideramos referências numa série de coisas. Quer dizer, seria fácil, acho eu, criticar determinados aspectos, mas eu acho que tem sido feito um esforço
muito significativo e muito relevante da parte dos diferentes agentes do país, ou seja, nós temos tido de facto os briefings da Ministra da Saúde, com o Diretor-Geral de Saúde, o envolvimento de outros ministros, de secretários de Estado, do Primeiro-Ministro, portanto, as mais altas instâncias do país. Também tem sido muito interessante ver como é que de repente os mídias têm lido este cenário, porque nós temos esse lado de comunicação mais direto, em que vemos de facto os briefings diários e na voz daquelas pessoas o balanço do dia, as próximas recomendações, essas coisas todas. De facto temos visto alguns avanços, alguns recuos, algumas zonas que são mais nebulosas, mas eu acho que toda a gente tem estado a fazer o melhor que consegue, que pode, e acho que o saldo final tem sido positivo. Temos visto, por exemplo, do lado mediado, o lado jornalístico, um esforço muito grande, e eu acho, eu quando digo esforço muito grande não é no sentido paternalista nem nada disso, mas nós trabalhamos juntos já há alguns anos, e quando trabalhamos juntos nós apanhámos uma fase do setor dos mídia em que dentro da editoria de sociedade existia tipicamente um jornalista especializado em saúde ou em ciência ou nas duas áreas, que é algo que hoje em dia não existe, quer dizer, nós se calhar conseguimos contar em poucos dedos aquelas pessoas que têm uma formação maior nesta área da saúde e que acompanham a área há mais tempo e, portanto, têm uma sensibilidade diferente para uma área que é muito especializada. E a informação, nós temos visto o impacto que as fake news têm tido em diferentes pontos do globo, quer dizer, um impacto muito, muito efetivo, muito de intoxicações alimentares de pessoas que consomem produtos de limpeza, coisas deste género, portanto, mas temos visto que da parte dos mídias tem havido uma elevação enorme e um grande sentido de responsabilidade neste papel que eles têm nesta fase de transmitir informação que tem que ser credível, tem que ser correta, tem que gerar confiança, e que faz parte de um faz parte da responsabilidade do momento. Isso tem sido muito interessante de ver. Muito bem, estamos quase a chegar ao final desta nossa pequena conversa, que se passa no stand. Agora vem o momento, o que é que dizem os teus olhos? Não é bem o que é que dizem os teus olhos, mas é o momento que, o que é que diz, na medida do possível, a tua bola de cristal, ou seja, o que é que nós iremos, o que é que achas, numa perspectiva obviamente muito pessoal e olhando um bocadinho para tudo o que tem estado a acontecer, que hábitos achas que se vão manter quando, enfim, passarmos esta fase de maior confinamento? Continuaremos com mais teletrabalho, continuaremos a comunicar de uma forma mais digital? O que é que achas que de positivo iremos extrair, que hábitos iremos mudar, e que coisas permanecerão iguais? Assim, numa perspectiva muito, obviamente, lata, não é? Certo. Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu diria que se o oráculo de Rentini existisse, ele nesta altura estaria bastante embaciado, bastante enovoado. Olha, tem sido interessante porque eu tenho visto assim, alguns exercícios de futurologia, digamos assim, na medida do possível, que têm sido muito divergentes até. Há quem olhe um bocadinho para outros momentos da história, com outras pandemias, momentos que foram diferentes e que diga que epá, aquele momento passa e depois todos os... quer dizer, os comportamentos que tínhamos antes vão voltar a encontrar o seu caminho. Eu acho que neste momento há uma certa esperança que até que uma série de comportamentos se calhar
mais nocivos. Nós temos falado muito do impacto que esta pandemia tem tido na natureza, portanto, em diferentes, na poluição, em aspectos de alterações climáticas, etc. Mas aquilo que eu espero, se calhar é mais fácil falar naquilo que eu espero. Eu espero que seja possível aprender alguma coisa com estes tempos, que do ponto de vista até da nossa comunicação, que algumas das coisas que se calhar pareciam difíceis de implementar ou poderia haver alguma resistência à mudança e que acabaram por ser implementadas por força maior, não é? Claro, não foi necessariamente... Nós atualmente acabamos por ter hábitos diários de trabalho que não foram, digamos, endorsed por um CEO ou um responsável de tecnologias de informação, ou quer que seja, foram impostos por uma força maior. Mas acho que a comunicação digital não existe para substituir a física, porque acho que nós continuamos a ser seres sociais e seres sensoriais que precisam de tato e de cheiro e de toque, e portanto acho que, quer dizer, acho que não nos vamos se calhar daqui por uns meses ou daqui por algum tempo, não nos vamos estar a cumprimentar com toques de cotovelo. Acho que há coisas que vão ficar nestes dias. Acho que há outras, como estas ferramentas de comunicação, quando respondem a determinadas necessidades e, por exemplo, vemos que muitas vezes em contexto de trabalho multinacional, este tipo de ferramentas permite criar dinâmicas ótimas sem ser presenciais. Uma das coisas que nós temos visto, por exemplo, é uma multiplicação de webinars sobre muitos temas. É verdade. Não quer dizer que os webinars venham substituir os eventos físicos, mas há aqui algumas ferramentas que eu espero que fiquem do ponto de vista de tecnologia e outras que eu espero que não fiquem e que o toque e a presença volte, porque acho que isso também faz parte da comunicação e da relação. É verdade. Fernando, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para este Coffee Break digital. Esperemos que daqui a uns meses possamos fazê-lo de uma forma física, com cumprimentos e tudo, como referias. A todos vocês que nos estão a ver e a ouvir, quero agradecer mais uma vez a vossa atenção e desejar a todos muita saúde, continuem a comunicar com objetividade e vemos por aí no nosso próximo Coffee Break. Muito obrigado.